Padre Pio advertiu algo que mudou para sempre a forma como milhares de fiéis entendem a Eucaristia. Ele percebeu um detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente durante a missa, mas que carrega um significado espiritual tão profundo que pode transformar toda a vida de oração de quem descobre. Quando alguém recebe a comunhão e a hóstia gruda no céu da boca, demorando para dissolver, não se trata apenas de uma questão física ou de boca seca. Padre Pio revelou que existe ali um sinal direto de Jesus Cristo, uma mensagem específica que ele está enviando naquele exato momento. E o que esse sinal significa pode abrir portas espirituais que muitos católicos nem imaginam que existem. Milhares de pessoas vivem essa experiência regularmente. Estão na fila da comunhão, recebem a hóstia sagrada, voltam para o banco e percebem que ela ficou grudada no céu da boca. Tentam dissolver com a língua, mas ela permanece ali, imóvel, como se não quisesse descer. A reação mais comum é o constrangimento. Pensam que fizeram algo errado, que a boca estava seca demais, que deveriam ter bebido água antes da missa. Mas Padre Pio descobriu, através de suas experiências místicas profundas, que esse fenômeno carrega 5 significados espirituais distintos. Cada um desses significados traz uma mensagem particular de Cristo para aquele momento específico da vida de quem está comungando. E quando alguém aprende a reconhecer esses sinais, a relação com a Eucaristia nunca mais será a mesma. O santo de Pietrelcina viveu uma intimidade extraordinária com o Santíssimo Sacramento. Testemunhas relatam que durante suas missas, especialmente no momento da consagração e da comunhão, ele entrava em êxtase profundo. Lágrimas desciam pelo seu rosto marcado pelas chagas. Seu corpo tremia diante da presença real de Cristo. E em várias ocasiões, confessores próximos notaram que ele permanecia longos minutos após receber a hóstia, completamente absorto, como se estivesse em outro mundo. Quando questionado sobre essas experiências, Padre Pio revelava que a hóstia sagrada não queria descer rapidamente. Jesus desejava permanecer mais tempo com ele. Havia algo importante para comunicar, uma graça especial para conceder, uma revelação para transmitir. Antes de mergulhar nos 5 significados sagrados que Padre Pio ensinou, vale refletir sobre o Salmo 34, no versículo 8º. O texto diz para provar e ver quão bom é o Senhor, declarando bem-aventurado aquele que nele confia. A palavra usada no hebraico original para provar significa literalmente experimentar com a boca, saborear de forma profunda e demorada. Não se trata de comer às pressas e engolir mecanicamente. O convite é para saborear, manter na boca, experimentar a presença divina através do paladar. Quando a hóstia gruda no céu da boca, Jesus está fazendo exatamente esse convite bíblico. Ele pede para que a pessoa prove, saboreie mais demoradamente seu amor, sua presença, sua graça transformadora. Existe também um paralelo poderoso no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículos 9 e 10. Um anjo entrega a João um livrinho e ordena que ele o coma. O anjo avisa que será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. João obedece, come o livrinho e de fato experimenta essa dualidade. Doçura inicial na boca, amargor posterior no estômago. Esse episódio ensina que as verdades divinas, a presença de Deus, precisam primeiro ser saboreadas, experimentadas com todos os sentidos, antes de serem digeridas no interior mais profundo do ser. Quando a hóstia permanece grudada no céu da boca, é como se Cristo estivesse dizendo para experimentar sua doçura primeiro, não ter pressa, permanecer ali mais tempo com Ele. É um chamado para uma comunhão mais íntima, mais profunda, mais transformadora do que a rotina mecânica permite. O primeiro significado que Padre Pio revelou está relacionado à cura interior profunda. Quando a hóstia gruda no céu da boca,
especialmente se isso não acontece todas as vezes, mas apenas em momentos específicos. Jesus está identificando uma área da vida que precisa de restauração espiritual. Pode ser uma ferida emocional antiga, um trauma de infância que marcou a alma, uma mágoa que consome por dentro, uma tristeza que parece não ter fim. Cristo está sinalizando que vê essa dor, conhece essa ferida e, naquele momento da comunhão, enquanto permanece mais perto do coração físico da pessoa, ele vai curar aquilo que está quebrado. Padre Pio contava o caso de um homem que vivia angustiado porque a hóstia sempre grudava durante suas comunhões. Ele pensava estar em pecado grave. Após oração e discernimento, o santo recebeu revelação de que aquele homem carregava uma ferida profunda de rejeição paterna desde a infância. Jesus estava usando o momento prolongado da comunhão para curar essa rejeição, mas o homem não compreendia o sinal. Quando finalmente entendeu e permitiu que Cristo agisse, deixando a hóstia permanecer sem tentar forçá-la a descer, ele experimentou uma cura tão poderosa que caiu em lágrimas ali mesmo na igreja, sentindo décadas de dor sendo dissolvidas instantaneamente. O segundo significado envolve proteção espiritual para situações futuras. Padre Pio ensinou que às vezes a hóstia gruda porque Jesus está instalando uma blindagem especial para algo que está por vir. Talvez uma tentação forte se aproxime nos próximos dias. Talvez um ataque espiritual esteja sendo planejado contra aquela pessoa. Talvez uma situação difícil esteja prestes a acontecer. Cristo, em sua onisciência, sabe de tudo antes que aconteça. Então ele faz a hóstia permanecer mais tempo para ter a oportunidade de fortalecer, blindar espiritualmente, preparar para a batalha que se aproxima. Há o relato impressionante de uma mulher que Padre Pio atendia espiritualmente. Ela comungou numa terça-feira pela manhã e a hóstia grudou de forma tão intensa que demorou quase 5 minutos para dissolver completamente. Ela ficou preocupada, questionando se havia algo errado. Naquela mesma tarde, sofreu um acidente de carro terrível. O veículo capotou 3 vezes, mas ela saiu completamente ilesa, sem um único arranhão. Quando relatou o ocorrido a Padre Pio, ele sorriu e explicou que Jesus sabia que ela precisava de proteção extra naquele dia. Por isso, permaneceu mais tempo durante a comunhão matinal, criando uma blindagem espiritual que a salvou do que deveria ter sido fatal. O terceiro significado está ligado a um chamado para missão especial. Este é um dos sinais mais importantes que Padre Pio identificou. Quando a hóstia gruda no céu da boca de forma recorrente, não apenas uma vez, mas várias vezes seguidas, pode ser indicação de que Jesus está chamando aquela pessoa para uma missão específica na igreja. Pode ser para um ministério de oração e intercessão. Pode ser para evangelizar alguém em particular. Pode ser para iniciar um grupo de estudo bíblico. Pode ser para trabalho missionário. Pode ser simplesmente para orar por pessoas que ninguém mais está orando. O próprio Padre Pio viveu isso intensamente. Antes de receber as sagradas chagas de Cristo, durante vários meses consecutivos, a hóstia grudava em sua boca todas as vezes que comungava. Ele não entendia o porquê, até ter uma visão onde Cristo lhe disse que estava sendo preparado para carregar as chagas divinas. Seria necessário provar e experimentar a presença eucarística de forma mais intensa, porque o que viria seria extremamente pesado. Mas ele seria capaz de suportar, porque o próprio Jesus o fortalecia através daquela comunhão prolongada e misteriosa. Chegamos agora ao ponto do roteiro, onde vale fazer uma pausa. Se essas revelações estão tocando o coração, se histórias e ensinamentos como esses fazem diferença na caminhada de fé, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a vida espiritual. E aqui vai um pedido especial e diferente. Nos comentários abaixo, escreva apenas uma palavra que resume o que você mais precisa receber de Jesus na próxima comunhão. Pode ser cura, proteção, direção, paz, força ou qualquer outra palavra que expresse o desejo mais profundo do coração agora.
Essa simples ação de escrever uma palavra se torna uma oração poderosa que Jesus vai ouvir. E quando outras pessoas lerem, vão se sentir encorajadas a também expressar suas necessidades espirituais. Faça isso agora antes de continuar, porque os próximos 2 significados que Padre Pio revelou são ainda mais profundos. O quarto significado que o santo ensinou tem a ver com comunicação divina direta. Quando a hóstia gruda no céu da boca e junto com isso vem um silêncio interior profundo, uma paz inexplicável, como se o tempo tivesse parado completamente, Jesus está criando um espaço sagrado de diálogo íntimo. Ele quer comunicar algo específico, não através de palavras audíveis, mas através de inspirações súbitas, pensamentos que vêm à mente com clareza incomum, certezas interiores que não estavam ali antes, memórias que surgem do nada, com significado renovado. Padre Pio relatava que este era o significado mais frequente em suas próprias comunhões. A hóstia permanecia grudada e, naquele período de espera, Jesus lhe revelava segredos celestiais, profecias sobre pessoas que viriam buscar ajuda, conhecimentos sobre doenças que ele iria curar, avisos sobre tentações que alguns de seus dirigidos espirituais enfrentariam. Era um momento de diálogo místico entre o santo e seu Salvador. Qualquer pessoa que entende o mistério da hóstia que gruda pode experimentar essa comunicação íntima com Cristo. O método é simples, mas profundo. Quando a hóstia permanece grudada no céu da boca, em vez de tentar dissolver rapidamente com a língua, a pessoa deve parar, fazer silêncio mental completo e dizer interiormente aquela frase do jovem Samuel: "Fala, Senhor, que teu servo escuta." E então, prestar muita atenção. Talvez venha à mente a imagem de alguém que precisa ser perdoado. Talvez um pensamento sobre algo que deve ser feito. Talvez uma lembrança de um pecado que precisa ser confessado. Talvez uma inspiração sobre como resolver determinado problema. Talvez simplesmente uma certeza interior profunda de que é amado, de que tudo vai dar certo, de que Jesus está presente e nunca abandona. Padre Pio costumava dizer que quando a hóstia gruda, Jesus está sussurrando no ouvido da alma. Mas se a mente está cheia de barulho, distrações, ansiedade, pressa, ninguém consegue ouvir o sussurro divino. Por isso, ele recomendava preparação antecipada para a comunhão. Antes da missa, pedir ao Espírito Santo para preparar o coração. Durante a missa, prestar atenção verdadeira. No momento da comunhão, ir com reverência, com fé genuína, com expectativa de que Jesus pode e quer falar. Há o testemunho marcante de um homem que Padre Pio acompanhava espiritualmente. Esse homem estava em dúvida sobre aceitar ou não uma proposta de emprego em outra cidade. Ele orou muito, mas não tinha clareza sobre a decisão. Numa manhã de domingo, foi comungar pedindo a Jesus que o iluminasse. A hóstia grudou no céu da boca e, naquele momento, enquanto esperava que ela se dissolvesse, veio à mente com absoluta clareza e paz. "Não vá, fique onde está. Eu tenho algo melhor preparado aqui." Ele obedeceu à inspiração. 2 meses depois, recebeu uma promoção extraordinária exatamente na cidade onde permaneceu, com salário muito superior à proposta que tinha recusado. Jesus realmente havia falado. E ele só conseguiu ouvir porque entendeu o mistério da hóstia que permanece. E agora chegamos ao quinto e mais profundo significado de todos. Este é o mistério que Padre Pio considerava o mais sagrado, o mais difícil de aceitar, mas também o mais glorioso de viver. Ele só revelava esse ensinamento para pessoas que demonstravam verdadeira maturidade espiritual. Quando a hóstia gruda no céu da boca de forma particularmente intensa, especialmente se junto com isso vem um gosto levemente amargo misturado à doçura, Jesus está preparando aquela pessoa para o sofrimento redentor. Não se trata de qualquer tipo de sofrimento, mas daquele sofrimento que tem propósito eterno, que salva almas, que traz conversões, que liberta pessoas, que glorifica a Deus de forma extraordinária. Padre Pio viveu isso com intensidade radical.
Antes de receber as chagas, antes de cada grande provação, antes de cada ataque demoníaco mais violento, a hóstia grudava de forma especial em sua boca. Ele aprendeu a reconhecer o padrão. Quando Jesus permanece mais tempo, é porque sabe que haverá necessidade de força extra para o que está por vir. Foi exatamente essa força eucarística, acumulada ao longo dos anos, que permitiu que ele suportasse 50 anos carregando as chagas de Cristo, as dores indescritíveis, os ataques diabólicos constantes, as perseguições, até mesmo dentro da própria igreja. Muitas pessoas questionam por que Jesus prepararia alguém para o sofrimento. A resposta está na compreensão profunda da vida cristã autêntica. Jesus disse claramente que se alguém quer segui-lo, precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e caminhar atrás dele. Todo cristão verdadeiro terá sua cruz para carregar, mas existe diferença fundamental entre o sofrimento comum e o sofrimento redentor. O primeiro é vazio, sem sentido, desesperador. O segundo é cheio de propósito, tem valor eterno, coopera com a salvação de almas. Padre Pio ensinava que quando alguém sofre unido a Cristo, quando oferece a dor pela conversão de pecadores, pela libertação das almas do purgatório, pela santificação dos sacerdotes, esse sofrimento se transforma em poder espiritual incalculável. E Jesus, conhecendo isso antecipadamente, fortalece através da Eucaristia antes que a cruz chegue. Existe o testemunho emocionante de uma mãe que perdeu o filho em acidente trágico. Nos meses anteriores ao acidente, todas as vezes que ela comungava, a hóstia grudava intensamente. Ela não entendia. Chegou a perguntar ao padre se estava fazendo algo errado. O sacerdote, que conhecia os ensinamentos de Padre Pio, respondeu que não, que Jesus estava a fortalecendo para algo importante que viria. Quando o acidente aconteceu e ela perdeu o filho, a dor foi indescritível, mas ela testemunha que no meio daquela dor terrível, sentia uma força sobrenatural que não era dela. Era como se Jesus a estivesse sustentando por dentro, segurando sua alma para que não desmoronasse completamente. Ela entendeu então que ele a havia preparado, fortalecido através das comunhões onde a hóstia permanecia grudada. Sem aquela força acumulada, ela não teria conseguido suportar, e algo ainda mais extraordinário aconteceu. Através daquele sofrimento oferecido em união com a cruz de Cristo, o marido dela, que era ateu havia 30 anos, se converteu. Ele viu a fé inabalável da esposa no meio da tragédia e não conseguiu negar que havia algo sobrenatural sustentando aquela mulher. Hoje, ele é católico praticante e fervoroso. A dor dela, unida à cruz de Cristo, salvou a alma do marido. Isso é sofrimento redentor. Isso é cruz com propósito eterno que transcende o tempo e alcança a eternidade. Agora que os 5 significados sagrados foram revelados, é fundamental saber como aplicá-los na prática. Como se preparar adequadamente para a comunhão, como agir quando a hóstia grudar, como discernir qual dos 5 significados Jesus está enviando especificamente em cada situação. A preparação para a comunhão começa com a confissão regular dos pecados. Padre Pio se confessava toda semana, mesmo sendo um santo. A confissão limpa a alma e abre os canais de comunicação com Jesus durante a Eucaristia. O jejum eucarístico de pelo menos 1 hora antes da missa também é essencial, não apenas para cumprir a regra canônica, mas para preparar corpo e alma para receber o corpo de Cristo com reverência verdadeira. Chegar alguns minutos antes da missa faz diferença enorme. Ajoelhar-se, fazer silêncio interior profundo, pedir ao Espírito Santo para preparar o coração para receber Jesus dignamente, abrir os ouvidos espirituais, sensibilizar a alma. Durante a missa, prestar atenção genuína é fundamental. Não ficar no celular, não ficar conversando, não se distrair com 1000 pensamentos. A missa é o Calvário sendo renovado de forma não sangrenta. É sagrado, é poderoso, merece toda a atenção e reverência.
Quando a hóstia grudar no céu da boca, o primeiro passo é não entrar em pânico, nem tentar forçar para que ela desça rapidamente. Relaxar. Jesus está ali de forma especial naquele momento. Fazer silêncio interior, parar de pensar em 1000 coisas simultaneamente, focar em Jesus que está bem na boca, mais perto impossível do coração físico. Perguntar mentalmente: Jesus, o que tu queres me dizer? Qual dos 5 significados é este? E então prestar atenção, porque a resposta virá através de um pensamento, de um sentimento específico, de uma certeza interior que não estava ali antes. Para discernir qual significado está sendo comunicado, observar os sinais interiores ajuda muito. Se há emoção forte, vontade de chorar, sensação de alívio no coração, provavelmente é o primeiro significado relacionado à cura de algo profundo. Se há uma paz fortificante, sensação de estar sendo blindado, coragem que não existia antes, provavelmente é o segundo significado de proteção para o que vem. Se há um chamado interior, inquietação santa, desejo de servir mais intensamente, provavelmente é o terceiro significado sobre missão específica. Se pensamentos claros estão surgindo, inspirações súbitas, certezas sobre decisões, provavelmente é o quarto significado de comunicação direta. Se há um peso diferente, seriedade no ar, mas ao mesmo tempo força sobrenatural que não é própria, provavelmente é o quinto significado de preparação para a cruz redentora. Às vezes pode haver combinação de significados, porque Jesus é criativo e pode estar simultaneamente curando e protegendo, ou chamando para a missão enquanto comunica algo específico. Com o tempo, praticando, prestando atenção genuína, desenvolve-se discernimento espiritual que permite reconhecer rapidamente qual mensagem Cristo está enviando em cada comunhão. Depois da comunhão, não sair correndo da igreja assim que a missa termina é essencial. Padre Pio dizia que isso equivale a receber Jesus em casa e expulsá-lo imediatamente pela porta. Permanecer pelo menos 10 ou 15 minutos em oração de ação de graças. Jesus acabou de estar fisicamente presente dentro do corpo. Isso é extraordinário, sagrado, o maior milagre que acontece na face da terra diariamente. Não pode ser tratado como algo comum, banal, rotineiro. Se a hóstia grudou e houve alguma inspiração, orientação ou revelação interior, anotar assim que possível, preserva a mensagem. Levar um caderninho pequeno na bolsa ou no bolso permite registrar discretamente depois da missa. Dia tal, a hóstia grudou durante a comunhão. Senti que Jesus me disse, ou senti que estava sendo curado de, ou senti um chamado para. Com o tempo, isso forma um diário espiritual valiosíssimo que mostra claramente como Jesus tem guiado através da Eucaristia. Se Jesus mostrou algo que precisa mudar na vida, a mudança deve ser imediata. Não adianta receber a mensagem e ignorá-la. Não adianta ter encontro íntimo com Cristo e continuar vivendo exatamente do mesmo jeito. Se ele mostrou que é necessário perdoar alguém, perdoar ainda naquele dia. Se mostrou que é preciso abandonar determinado pecado, abandonar ainda naquela semana. Se chamou para a missão específica, aceitar e começar a dar os primeiros passos imediatamente. A graça eucarística capacita para obedecer ao que Jesus pede. A graça recebida durante a comunhão não é apenas para aqueles minutos dentro da igreja. O poder de Cristo recebido deve acompanhar, fortalecer, santificar durante a semana inteira, até a próxima missa, até a próxima comunhão. Padre Pio costumava dizer que a Eucaristia é o sol que ilumina toda a semana do católico. Sem ela, a pessoa vive nas trevas espirituais, tropeçando em pecados, caindo em tentações, perdendo o rumo. A partir de agora, da próxima vez que houver comunhão, ir diferente. Não ir apenas por obrigação, por hábito familiar, por tradição social, ir esperando um encontro real, pessoal, transformador com Jesus Cristo vivo, ir preparado interiormente, ir com fé verdadeira. Ir com expectativa santa de que algo pode acontecer. E quando a hóstia grudar no céu da boca, não ficar mais constrangido nem preocupado achando que algo está errado.
Pelo contrário, sorrir interiormente, relaxar e dizer mentalmente: Jesus, eu sei que tu estás aqui de forma especial. Eu reconheço este sinal. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. Protege, Senhor, do que está por vir. Chama, Senhor, para onde tu quiseres me enviar. Fala, Senhor, o que tu quiseres me dizer. Fortalece, Senhor, para a cruz que terei que carregar. Esta oração simples, feita com fé, quando a hóstia permanece grudada, abre todos os canais de comunicação com Jesus. Abre o coração para ser curado. Abre a vida para ser protegida. Abre o espírito para ser chamado. Abre os ouvidos para ouvir. Abre a alma para ser fortalecida. É uma oração completa que abrange todos os 5 significados sagrados que Padre Pio ensinou com tanta profundidade. Ninguém está sozinho nesta jornada de descoberta dos mistérios eucarísticos. Milhões de católicos, ao longo dos séculos, viveram experiências profundas com a Eucaristia. Santos como Padre Pio, Santa Teresa de Ávila, São João Maria Vianney, Santa Faustina, todos entenderam que a comunhão transcende ritual religioso. É portal para o sobrenatural, é encontro com o Deus vivo, é transformação real, profunda e permanente, que muda destinos eternos. Se este conteúdo tocou o coração, se esses ensinamentos fazem sentido e despertam o desejo de viver a Eucaristia com mais profundidade, seria maravilhoso ter você como parte desta comunidade. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e aprofundam a vida espiritual. E aqui vai um convite especial. Nos comentários, compartilhe sua própria experiência com a comunhão. Já viveu o momento da hóstia grudando? O que sentiu? O que aprendeu hoje que vai mudar a forma como recebe Jesus? Suas histórias encorajam outras pessoas, criam uma rede de testemunhos que edificam a fé de todos. E se este vídeo ajudou de alguma forma, compartilhe com outros católicos que também precisam descobrir esses mistérios sagrados que Padre Pio revelou. Que Jesus, na Eucaristia, transforme cada comunhão em encontro profundo, curativo, protetor e santificador. Que cada vez que a hóstia grudar no céu da boca, seja reconhecido como o sinal divino que realmente é, e que a vida eucarística se torne fonte de milagres, curas, proteções e santidade cada vez maior.